A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Glória a Deus por você estar aqui ouvindo a palavra da verdade, a palavra de Cristo, porque à medida que nós ouvimos de Cristo, nós somos transformados, nós somos tocados, à medida que nós contemplamos o Senhor como por espelho, nós somos transformados de glória em glória e nos tornamos mais parecidos com Jesus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você hoje está aqui para ser semeado por essa palavra poderosa que pode produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Todas as vezes que você vem receber da palavra, você na verdade está sendo semeado e com certeza vai produzir muitos frutos poderosos na sua vida. Quero declarar que você é bendito, você é amado, você é cheio do Espírito, você é cheio da vida, você é cheio da unção, da presença gloriosa de Jesus. Já está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco de uma forma especial nesse dia. Pai, nós apenas voltamos nosso coração, nosso espírito para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na plena certeza de que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos vida. Senhor, o véu já foi tirado. Senhor, agora nós podemos contemplar o Senhor, nós podemos ver o Senhor, nós podemos ser transformados à medida que nós tivemos. Por isso o Senhor fala conosco, ministra os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Ontem nós falamos acerca da aliança de Deus com o povo de Israel, ali no deserto, quando Deus então traz ali as suas leis, e Deus estabelece então uma aliança com o seu povo, e nós sabemos que hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus, né? Aquela aliança foi gravada em pedras, mas agora essa nova aliança, a palavra é gravada no nosso coração, no nosso espírito, né? E com certeza essa nova aliança é sobreexcelente, é uma sobreexcelente glória, né? Se havia glória, se havia manifestação na velha aliança, muito mais agora na nova aliança. E hoje então eu gostaria de compartilhar um outro momento então da descida de Moisés ali do Monte Sinai, e a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Uau! Havia um brilho no rosto dele, e porque havia glória ali, na aliança de Deus, naquela velha aliança. Mas Paulo então vem para dizer que hoje, na nova aliança, há muito mais glória. Então quer dizer que hoje há muito mais glória sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ler esse texto aqui hoje. Com certeza você vai ser inspirado e marcado por essa palavra, porque ela é poderosa. Aleluia. A Bíblia diz lá em Êxodo 34, 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis resplandecia a pele do seu rosto. Mais uma vez, segunda vez que a Bíblia menciona o resplandecer, o brilhar do rosto. E temeram chegar-se a ele. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu até entrar a falar com ele. Então essa é a história do único homem na Bíblia a ter o seu rosto resplandecendo como Jesus teve no Monte das Transfigurações. Você lembra da história, né? Moisés então desceu do monte com o seu rosto brilhando, e para sua surpresa, porque ele não havia visto isso, né? Então ele menciona aqui 3 vezes para mostrar a ênfase que Deus dá nesse rosto
resplandecendo. E como isso é importante, como isso é valoroso, isso é poderoso. Tanto é que Paulo usa essa ilustração aqui para mostrar as realidades, as verdades da nossa vida hoje. Então há muitos princípios poderosos da palavra de Deus nesse texto. E eu quero aproveitar o que Paulo escreveu aos Coríntios para mostrar para você o quanto a palavra de Deus é viva. O que as histórias que estão aqui na Bíblia têm, na verdade, significados muito poderosos para nós hoje, para a nossa realidade hoje, como cristãos. E a Bíblia diz, então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, então já chama a velha aliança de ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que ela iria perdendo a força, o brilho, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aleluia! Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punham o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não tentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, ou seja, se endureceram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Há liberdade para ver o Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que texto glorioso, poderoso da palavra de Deus. E com certeza, se nós tivermos revelação disso, se realmente nossos olhos forem abertos para enxergar isso, com certeza nós vamos ser transformados pelo Senhor, vamos ser transformados à imagem de Deus. Mas agora, quem é a imagem de Deus? A palavra de Deus diz que a imagem de Deus é Cristo. 2 Coríntios 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. Então, à medida que eu contemplo o Senhor como por espelho, eu sou transformado de glória em glória à imagem de Cristo. Aleluia! Então, se hoje nós contemplamos o Senhor, nós olhamos para o Senhor, nós vemos o que Ele fez na cruz, nós enxergamos a nova aliança, então nós somos transformados. Quando você ouve acerca então da nova aliança, como a Bíblia diz, nós somos transformados, nós somos mudados de glória em glória. Então, se no Antigo Testamento havia uma glória que vinha e o rosto de Moisés brilhava, muito mais agora, na nova aliança, nós então somos transformados. E nós então nos parecemos mais e mais com Cristo. Por isso você está aqui hoje, ouvindo a palavra, recebendo de Cristo, meditando em Cristo, contemplando a Cristo. E por isso nós somos transformados e mudados pelo poder do Senhor. Aleluia. Amém, pastor Guilherme Rigonato, amado irmão e querido. Então, primeiramente, esse texto chama a antiga aliança, baseada na lei, de ministério da morte. Olha só. Até porque o resultado do não cumprimento da lei era a morte. Paulo menciona no verso anterior que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. No versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Então, a letra é a lei
Então a lei era os mandamentos deixados por Deus e na velha aliança. Vocês sabem que o povo de Deus falhou em cumprir os mandamentos. Isso gerou morte, né? Então hoje, quando nós queremos também relacionar a Deus baseado na lei, vai produzir morte espiritual sobre as nossas vidas. Sou eu tentando agradar a Deus, sou eu tentando cumprir os mandamentos, sou eu tentando fazer para que eu possa ser aceito. Mas na verdade, tudo já foi feito por meio de Cristo. Então Cristo já pagou a nossa dívida. Cristo já derramou seu sangue para que nós pudéssemos agora ser aceitos. E agora nós relacionamos com Deus não baseado no que nós fazemos, mas baseado no que Cristo fez, baseado na fé naquilo que Jesus já fez na cruz, no pagamento das nossas dívidas, no livre acesso que nós temos agora ao Senhor, né? Então, se agora ali havia o ministério da condenação, hoje, na nova aliança, nós temos o ministério do Espírito. Então, e é o Espírito que gera vida em nós, é o Espírito Santo que agora habita em nós, é que nos dá vida. Por isso, essa nova aliança é chamada do ministério do Espírito. Aleluia! Esse ministério tem muito maior glória e nessa nova aliança eu posso desfrutar da vida abundante que Cristo me dá. Aleluia! Isso é glorioso. Segundo, a antiga aliança também é chamada por Paulo de ministério da condenação, enquanto que a nova aliança é o ministério da justiça. Agora, em qual aliança você quer viver? Na velha aliança, onde eu sou condenado, me sinto falho, incapaz de obedecer às ordenanças de Deus, ou eu quero viver na nova aliança, que é esse ministério da justiça, ou seja, eu fui justificado, e por isso já não há mais condenação. Eu costumo dizer algo, né, que a lei condena o melhor dos homens, mas a graça perdoa e aceita o pior dos pecadores. Isso é o que a graça de Deus faz conosco. Paulo mesmo escreveu aos Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há mais condenação sobre a sua vida. Você não precisa mais viver debaixo da culpa, você não precisa mais viver debaixo da condenação, debaixo do medo, porque você já foi justificado. E já não há mais condenação, porque você está em Cristo. Enquanto que para os coríntios, ele escreveu: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, agora, por causa do que Cristo fez, eu me tornei justo, justificado. Não há dívida sobre a minha vida, não há mais condenação sobre a minha vida. Eu não estou mais no ministério da condenação, porque agora todos os meus pecados, passados, presentes, futuros, foram levados na cruz, foram perdoados. E por isso agora eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história. Isso é poderoso. Então, nessa nova e eterna aliança, já não preciso mais viver debaixo da condenação. E eu posso desfrutar dessa vida abundante, sem culpa, sem condenação, sem medo. E olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça. Diga assim, graça. Aleluia. Então veio a graça. Aleluia. Você pode escrever aí: eu estou debaixo da graça. Aleluia. Então, veja, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A verdadeira vida é quando nós temos a revelação, nossos olhos abertos, para quê? Para ver que nós já fomos perdoados, justificados, e diante de Deus nós somos justos, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que abundasse a ofensa, para que se tornasse mais nítido o homem que é incapaz de cumprir as leis do Senhor. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, porque Adão pecou, veio a condenação. Porque Cristo veio
E com o seu ato de justiça ali na cruz, com certeza ele trouxe a graça que dá a justificação. E essa justificação nos dá vida. Então, pela desobediência de Adão, nós vimos que muitos se tornaram pecadores, né? Todos, na verdade, que vieram depois deles se tornaram pecadores, mas também, agora pela obediência de Cristo, nós nos tornamos o quê? Justos, justificados. Você é justo. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Vocês estão debaixo da graça de Deus. A graça de Deus está sobre a vida de vocês, viu, Fábio, Érica? Deus está, de fato, com vocês. Então, nós vemos isso aqui, mostrando também que a lei veio para que avultasse o pecado, ou seja, para que ficasse mais nítido, claro que nós éramos pecadores. Então a lei veio para mostrar também que nós éramos incapazes. Na verdade, Deus esperava que o povo se voltasse ao Senhor por causa disso. Para que, de fato, eles dependessem completamente do Senhor para viver uma vida vitoriosa. Mas hoje em Cristo, nós temos que depender também dele completamente, porque não é na nossa força, não é mais na nossa capacidade que nós podemos vencer o pecado, é de fato pela graça de Deus. Porque a graça é a provisão de Deus para nós. A graça é a provisão que nos ajuda a vencer as batalhas, as tentações. E aí a Bíblia ainda diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Uau! Superabundante graça, ou seja, superabundante perdão de Deus. Ele nos perdoou. E por causa, nós também vimos que por causa do pecado reinou a morte. Agora também pela graça, pelo perdão dos pecados, podemos ter a vida eterna mediante Jesus Cristo. Que poderoso isso! Então na nova aliança eu tenho vida, mas principalmente você tem que entender que você agora tem a vida eterna. Quando você creu em Jesus como aquele que obedeceu e nos tornou então justo, então você recebe a vida. Você recebe a vida com que ele vive, a vida eterna. E eu vou te dizer mais sobre isso. A vida eterna não começou ou não começa no dia em que você morre. Vou repetir. A vida eterna não começa no dia que você morre. A vida eterna já começou quando você creu em Cristo. Porque agora a vida que é eterna entrou dentro de você. Aleluia! A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu recebi a Cristo, eu recebi a vida que é eterna, a vida com que Cristo vive está em mim. Por isso eu posso viver alegre, por isso eu posso viver em paz, por isso eu posso viver de fato a glória de Deus. Porque a mesma vida que há em Cristo reside em mim, habita em mim. Isso é poderoso. Apenas receba isso, apenas aceite isso, apenas diga amém, como aquele que recebe, como aquele que traz para dentro de si essa verdade, essa realidade. Eu já vivo a vida que Cristo vive. A paz que ele tem, eu tenho. A segurança que ele tem, eu tenho. A alegria que ele tem, eu tenho. É meu. Foi dada a mim essa vida na nova aliança. Aleluia! Não sei se você se alegra quanto isso, mas eu me alegro muito de saber que eu posso desfrutar dessa vida que já é eterna, que está dentro de mim. Aleluia! Muitos têm receios e medos se vão receber a vida eterna ou não. Não! Se você creu em Jesus, essa vida eterna já está com você. Você já é eterno com Ele. Você já foi amalgamado, unido a Ele. E ninguém arrebatará você das mãos dEle. Aleluia! Você está nele. Você agora se tornou um só com Cristo. E não tem como mais te separar desse amor de Deus, dessa vida de Deus. Aleluia! Franciele, você vive, de fato, a vida que Cristo vive, né? Você tem a mesma vida, a vida espiritual. Aleluia, glorioso isso, né? Então, é por isso que Paulo diz aos Coríntios que o ministério da condenação foi glória. Houve glória no ministério da condenação. Você vê muita manifestação de Deus ali no Velho Testamento, né? Que é o ministério da condenação.
Agora, pode ter certeza, o Ministério da Justiça vai ser e está sendo de uma glória muito maior, numa proporção muito maior, algo muito mais glorioso. As pessoas, elas ansiavam por aquilo, pela vida que nós vivemos hoje, de ter o próprio Deus residente em nós. Hoje que nós vivemos é glorioso, é poderoso, é algo extraordinário, poderoso, conhecer e ter revelação da palavra, né? E se na antiga aliança havia glória, agora ela já não brilha, ela desvaneceu, porque há uma sobreexcelente glória. Se na antiga aliança, na velha aliança, a glória do rosto de Moisés desvanecia, desaparecia com o tempo, agora na nova aliança há uma glória permanente. Ela permanece em nós. Há uma vida que flui de você. Há uma unção que transborda na vida de outros. Você é como aquele balde. Se você crê nisso, é isso que você vai viver. Você é como sabe aquele balde que você coloca debaixo de uma cachoeira e é tanta água que cai sobre esse balde, que o balde ele vive a transbordar. Ele vive a transbordar, há uma vida que flui, né? Essa superabundante graça de Deus é esse balde debaixo de uma cachoeira que ele vive a transbordar. É uma graça constante, é uma glória constante. Não para. Ela continua. E assim é a sua vida. Você é um vaso transbordante da glória de Deus. Será que eu posso ver um amém aqui? Porque como eu não te escuto para ouvir o seu amém, quem sabe você pode escrever aqui o seu amém. Porque você está debaixo dessa cachoeira da graça de Deus. Há uma vida gloriosa que está dentro de você, está em você e que flui de você de uma forma abundante, superabundante, tremenda, gloriosa. Aleluia! Agora mesmo onde você está, você pode receber dessa glória. Você pode desfrutar dessa glória em qualquer momento. E ela não para, ela continua. Apenas você crê, apenas você se apropria. E a glória, a presença de Deus envolve a sua vida. Uau! Glorioso isso. Ver o que Deus faz. Por isso que Paulo diz, agora tenha então ousadia no falar. Tenha ousadia de testemunhar dessa nova aliança. Fale a outros dessa graça tão gloriosa, tão poderosa sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos ser ousados, porque agora nós somos cheios da glória de Deus, cheios da manifestação de Deus. Nós temos a vida de Deus fluindo em nós. Na velha aliança, Moisés tinha que colocar o véu para não mostrar ali que a glória de Deus estava desaparecendo. E isso também fez com que os sentidos, o coração, as coisas interiores fossem endurecidas. E hoje ainda, os que vivem debaixo da lei, eles ainda usam véu. E esse véu nos fala da antiga aliança. Pessoas que ainda querem viver a antiga aliança, mesmo já vivendo, podendo desfrutar da nova aliança. Então, por isso há uma dureza. Por isso que aqueles que estão na lei não são transformados. Por isso que aqueles que estão debaixo da lei ainda estão debaixo do ministério da condenação. Por isso que aqueles que ainda estão debaixo da lei ainda geram morte na vida de outros. Por isso, quando você ouve mensagens da lei ainda, ao invés de você se alegrar, você se abate. Você se sente condenado à morte espiritual. Porque o véu ainda está impedindo você de contemplar o Senhor, de ver o Senhor, de desfrutar do que Jesus tem para você, do que Ele fez na cruz por você. E é por isso que a Bíblia ainda diz que onde o Espírito está, aí a liberdade.
Então se você agora tem o Espírito Santo, agora você é livre. Livre do quê? Livre do véu. Livre da lei. Livre da condenação. Livre da morte. Para você ver o Senhor. Eu sei que muitas vezes nós já falamos isso, onde o Espírito Santo está, então a liberdade, você pode pular, você pode dançar, você pode celebrar. Não, o Fábio é ministro de louvor, talvez ele falou muito isso, como eu falei também. Mas essa liberdade que Deus está falando é da liberdade de poder enxergar Cristo, de não ter mais o véu que te impede de ver o Senhor, de contemplar o Senhor e ser transformado. Porque a lei nunca vai te aproximar de Deus, mas Cristo sim. Porque Cristo é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Ele não é só o caminho, a verdade e a vida. Eu posso dizer que Ele é o meu caminho. Ele é a minha verdade. Ele é a minha vida hoje. Porque eu aceitei. E agora Ele é o meu caminho, Ele é a minha vida. Ele é o meu tudo. Aleluia. Espero que você tenha revelação disso. Quando você aceitou Jesus, o véu foi tirado. Quando você se converteu, o véu foi tirado, para que você pudesse contemplar. A lei foi tirada, porque você nunca seria capaz de obedecer a todos os mandamentos. E se desobedecer um, você é culpado de todos. Por isso Jesus veio, porque éramos incapazes de cumprir os mandamentos do Senhor. E agora Ele cumpriu, e agora nós estamos livres do pecado, livres da condenação, livres da culpa. E agora nós podemos contemplar o Senhor. E a Bíblia diz que nós podemos contemplar o Senhor como por espelho. Porque a lei agora, a lei nos levava a fazer para sermos aceitos, para fazermos para sermos abençoados. Mas agora, porque Cristo fez, eu sou aceito. Porque Cristo fez, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então agora eu sou aceito pelo que Cristo fez e não pelo que eu faço. Eu sou perdoado, eu sou justificado. E agora eu posso desfrutar da vida que Deus tem para mim. E eu posso contemplar o Senhor. E à medida que eu contemplo o Senhor, agora eu vejo Jesus e sou transformado de glória em glória à imagem dele. Hoje você está contemplando Jesus nessa palavra. E quando você contempla Jesus, você se torna mais parecido com Ele. Já não há mais barreiras. Você agora pode ser parecido com Jesus. E assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Nós somos, de fato, como o Senhor é. Isso é tremendo, isso é glorioso. Você está hoje se parecendo mais com Cristo, porque você está contemplando um pouco mais. Mais da glória de Deus foi disponível para você hoje. E que a cada dia você olhe para Jesus. Não olhe para você mesmo. Não olhe para suas incapacidades, para suas imperfeições, para suas fraquezas. Olhe para Jesus. E quanto mais você olhar para Ele, mais você vai se parecer com Ele. Mais as suas atitudes vão ter a ver com o que Ele tem. Mais a sua vida vai ser consagrada, entregue ao Senhor. Esse engano de que se falarmos da graça de Deus, as pessoas vão viver uma vida leviana, isso é mentira. Na verdade, a graça de Deus nos aproxima do Senhor. A graça de Deus nos leva a querer mais as coisas do alto, a desejar ser parecido com Jesus. Essa é a mensagem da graça de Deus. Eu sei que nós não somos perfeitos, eu sei que nós temos falhas, mas nós estamos a cada dia sendo transformados segundo a imagem de Cristo. E a cada dia mais nós vamos ser como Ele é. Porque agora temos a vida dele em nós. Já não há mais barreira. Já não há mais o véu que nos impede de contemplar, de ver Jesus. Porque a lei nos faz apenas olhar para nós mesmos. Para olhar para os nossos defeitos. Para olhar para as nossas vidas mesmo. Como se nós fôssemos capazes de nos chegar até Deus. Mas a graça nos faz tirar os olhos de nós mesmos e contemplar Jesus. E à medida que nós vemos Jesus, nós somos mudados, nós somos transformados. Que Deus nos dê revelação disso. E a minha oração por mim e por você hoje é por revelação. Por entender que nossos olhos já foram abertos.
que não há mais barreiras. Nós podemos apenas olhar para Jesus e sermos mudados e transformados pela graça de Deus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa vida. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua glória que se manifestou neste lugar. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo e recebendo essa palavra. Que haja espírito, sabedoria e revelação nessa hora. Pai, abra os olhos deles, os olhos espirituais, os olhos do coração, para que eles enxerguem as verdades da tua palavra como ela é. Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo se mova de uma forma extraordinária. Que desfrutemos do Senhor de uma forma extraordinária. Que a partir de hoje a gente possa ver o Senhor como nós nunca vimos. Possamos contemplar o Senhor todos os dias de nossas vidas. E a cada dia que contemplarmos o Senhor, que meditarmos no Senhor, que ouvirmos acerca do Senhor, possamos ser transformados, possamos ser mudados, possamos ter uma nova vida, uma nova história. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o nosso entendimento seja aberto mais e mais, que vejamos o Senhor, que tenhamos revelação do Senhor, que os meus irmãos vejam o Senhor de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Pai, nós apenas nos abrimos e dizemos amém ao que está escrito na tua palavra. E nos apropriamos e recebemos de tudo aquilo que a nova aliança tem para nós. Nós recebemos da vida, nós recebemos a graça de te ver, de te conhecer, de nos tornar mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa oração, essa é a nossa fé. Em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, Franciele, essa graça tem alcançado a sua vida, vocês são livres em Cristo, verdade. Glória a Jesus. Que bênção, irmãos, poder compartilhar essas verdades com você. Espero que você agora tenha ousadia no falar. Transmita a outros aquilo que você tem recebido aqui. Passe para outros essa verdade tão poderosa da nova aliança. Que Deus possa te dar luz mais e mais. E revelação daquilo que Ele é. E a gente possa olhar para Jesus e ser como Ele é. Em nome do Senhor Jesus. De glória em glória, de glória em glória, dia após dia. Vamos nos tornando mais parecidos com o nosso Senhor. Para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lembrando que amanhã, nessas próximas 2 sextas-feiras, nós vamos ter a nossa live às 5h30 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7h30, horário do Brasil. Então, amanhã nós estaremos nesse horário, 5h30 da manhã, para quem está aqui nos Estados Unidos, 7h30 para quem está no Brasil, horário de Brasília, né? Tá bom? Que Deus possa abençoar vocês ricamente nesse dia, em nome do Senhor Jesus. E lembra, não deixe de compartilhar também, se você não entrou no nosso grupo do WhatsApp, entra, porque espero que semana que vem já esteja o livro todo de fevereiro pronto, para a glória do Senhor. Vamos entregar ali no grupo do WhatsApp que está na nossa bio. Também, se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso. Com certeza você vai receber todos os dias uma palavra viva e poderosa da parte de Deus, porque essa live fica gravada no YouTube, tá bom? Grande abraço, amo vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.